próximo jogo contra o Remo, finalizar essa primeira parte da temporada e ter esse espaço da data FIFA para descansar e treinar, ajustar, aparar as arestas? Bom, eu acho que dentro da competição, primeiro, nós tínhamos a necessidade de garantirmos a nossa classificação, vindo com a primeira colocação do grupo, é um fato importante. Tivemos hoje uma partida mais ou menos com as mesmas características da partida anterior. Nós temos bons momentos, boas situações acontecendo, comportamentos sendo repetidos e, de repente, em algum momento da partida, a gente perde um pouco esse controle, porque nós perdemos a posse de bola. Então, eu acho que é um fator que tem chamado a atenção, nós temos que procurar uma correção, vamos tentar trabalhar. Foi apenas um bom resultado, nada além disso. Eu acho que passo a passo em busca aí de uma regularidade. Aqui, Dorival, boa noite. Gabriel Sá, arquibancada tricolor. Queria te perguntar a respeito do ataque hoje. Você fez uma dupla, Calleri e André Silva. O André também vinha jogando, né, de forma alternada com ele. Queria que você falasse o que você buscou com esse ataque e explicasse como que você enxergou o posicionamento e entrega de ambos hoje em campo. Eu acho que o André ele tem uma característica interessante, ele flutua bastante. Isso aí chamava atenção nos momentos em que eu o via atuar. Eu espero que ele continue fazendo dessa forma. Foi uma peça fundamental na partida de hoje, pelo comportamento que teve, pelas situações que nos proporcionou criarmos condições de podermos, não só com infiltrações, mas, acima de tudo, com movimentos de ataque, principalmente a última linha adversária, o que provocava uma situação bem desconfortável. Enquanto ele teve condições, ele aproveitou muito bem essa possibilidade. Eu espero que ele continue crescendo. Sei que ele está voltando de uma lesão bem séria, mas tudo agora é questão de tempo para que ele alcance uma readaptação e consiga aí dar uma sequência, buscando uma regularidade dentro do clube. Dorival, tudo bem? Dorival, início de trabalho e, claro, você acaba herdando, né, alguns problemas também de trabalhos anteriores. E um desses problemas é justamente a queda de rendimento do São Paulo no segundo tempo. Os seus 3 jogos mostraram muito isso. Um primeiro tempo de controle praticamente absoluto, né, contra Milionários, Botafogo e hoje, mas no segundo tempo essa dificuldade muito grande. Queria te perguntar por que você acha que isso acontece e o fato de você, praticamente em todas as mudanças, ter colocado os garotos da base, foi justamente pensando em achar uma solução para isso, de repente dar um pouco mais de vitalidade, juventude para o time? Bom, primeiro é uma obrigação você ir conhecendo cada um deles, né? Um pouco mais de perto, em campo, nos dando uma resposta dentro da capacidade e das condições de cada um. Eu acho que esse é o principal ponto. Segundo, é um fator que vem incomodando. Eu sei pelas colocações de vocês aí ao longo das últimas partidas. É natural que nós tenhamos uma possibilidade de termos uma certeza, desculpem, a partir do momento que isso se repita com muita frequência. Eu espero que nós possamos cessar tudo isso, justamente encontrando um equilíbrio um pouco maior, em cima desse equilíbrio, uma confiança dos jogadores, não quererem defender o resultado a todo momento. Isso às vezes chama muita atenção, porque provoca uma condição dentro da partida desnecessária para uma equipe que pode ter um domínio um pouco maior. Eu acho que a nossa amostragem nas 3 partidas foram muito próximas, muito semelhantes, e nós temos que ter o entendimento que nós precisamos repetir isso num período de tempo muito maior para que possamos manter aquilo que a equipe apresenta praticamente em todo o primeiro tempo. Enquanto eu não encontrar essa consistência, natural que vai ser um desafio cada dia maior. Se eu soubesse, na realidade, aquilo que acontece, já teria tentado atuar, ainda não consegui perceber. Dorival, boa noite. Isabela do Lance aqui. Desde a sua chegada e vendo algumas entrevistas de jogadores, principalmente nesse jejum que o São Paulo estava enfrentando, muito se falava sobre a falta de confiança do elenco, a falta de confiança que eles estavam apresentando e até mesmo a falta de confiança por parte da torcida.
Você acredita que com o futebol que mostrou hoje, com o resultado, com a classificação, essa confiança está renascendo? E como que você está sentindo essa parte mais psicológica do elenco, agora com um pouquinho mais de trabalho, agora com esse resultado positivo? Eu acho que é muito cedo, não podemos afirmar que isso já tenha ou já venha acontecendo. Nós ainda precisamos de um equilíbrio muito maior em relação àquilo que vinha sendo produzido. Eu acho que a equipe tem qualidade, capacidade, pode evoluir, pode crescer. Nós temos que acelerar esse processo, nós temos que ter um entendimento que nós precisamos manter um domínio um pouco maior das nossas ações em campo. Eu acho que isso daí ele foi comprovado nos 3 primeiros tempos que nós jogamos. Porém, também se repetiram ações negativas nas segundas etapas. Então, eu acho que isso daí é um ponto que diverge um pouco, que você fica pensativo, analisando, tentando entender para que você possa alcançar uma correção. Eu espero que com um pouco mais de confiança, talvez, a gente tenha um desempenho um pouco mais regular. Dorival, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tirone. Obviamente, o São Paulo hoje fez uma boa partida, mas enfrentou um adversário, digamos, não do mesmo nível que enfrenta normalmente nos campeonatos aqui nacionais, inclusive. Queria saber se você pretende, né, já que tem tantos desfalques, manter essa formação para o jogo de domingo contra o Remo e o quão importante é sair, né, para a parada da Copa com uma vitória e talvez se aproximando mais do G4. Obrigado. Eu acho que teremos um jogo muito disputado no final de semana, um jogo fundamental para as nossas pretensões. Eu acho que nós já poderíamos ter tido uma recuperação um pouquinho diferente nos jogos anteriores. Talvez tenhamos feito por merecer até. Porém, essa oscilação, ela preocupa. Quanto à escalação, eu vou tentar ter os melhores jogadores, falo fisicamente, em condições de poderem dar uma ótima resposta e tendo uma ou duas opções daqueles que estão no departamento médico para o final de semana já seria muito importante. Eu acho que reforçaria ainda mais e nos daria um leque um pouquinho maior de opções. Dorival, boa noite. Bruno Gilfrida, do GE. A escalação de hoje, com 4 atacantes, claro que você já vinha utilizando o Luciano, que também é um atacante, né, mas ele já está mais acostumado a fazer essa função de meia. E hoje até pensei que o Arthur poderia fazer essa função, mas acabou sendo o André Silva, que é um centroavante, né, apesar de ter essas características de flutuar mais. É uma opção que você considera para o decorrer da temporada, talvez para o fim de semana, diante da falta de opções que você tem? Ou foi algo muito específico do jogo de hoje contra um adversário que era o último colocado do grupo e que o São Paulo precisava de qualquer jeito pressionar desde o começo para vencer? Eu acho que tem um pouco de tudo, mas o principal é que o André tem características de um meia também. Os movimentos que ele fez em treinamentos nos mostrou uma possibilidade de repente, encontrarmos um jogador para essa função. Eu acho que a flutuação dele é muito interessante, o ataque à profundidade, os movimentos que ele faz. Eu acho que com isso nós ganhamos um jogador interessante que pode nos dar uma ótima condição. Vamos ter calma, esperando que ele continue esse processo, continue melhorando, crescendo, evoluindo dentro das suas condições e possa continuar nos dando uma boa resposta. No jogo de hoje eu fiquei satisfeito com aquilo que eu vi. Vamos ver o que poderemos ter aí até o final de semana. Dorival, boa noite. Yuri Medeiros, da Itatiaia. Nesse seu começo pelo São Paulo, você tem optado por um time mais vertical, né? Com 2 pontas, e aí Luciano e Caleri, agora o Caleri e o André Silva. Você, numa resposta anterior, falou sobre a questão de perder a posse. Você acha que, para amenizar essa queda no segundo tempo, passa pela sua cabeça adicionar mais um meio-campista, mais alguém para reter mais essa posse e não acelerar tanto, não usar tanto a transição? Sei que você tem os desfalques, mas quando você tiver mais jogadores à disposição, essa é uma ideia para fazer com que o São Paulo perca menos a posse? Obrigado. Eu acho que pode ser uma condição que se apresente, a característica de alguns jogadores que nos faltam, né? No caso aí, Marco Antônio, hoje Luciano, Cauli, enfim, são vários jogadores desse setor que estão aí afastados, né, momentaneamente.
Eu acredito que quando tivermos aí o elenco um pouco mais preenchido, talvez nós tenhamos possibilidades e, de repente, nós possamos encontrar. Mas o mais importante é que isso daí não se dá por apenas um fato, né, um detalhe. Eu acho que uma série deles que, às vezes, provoca uma situação em que você se retraia inconscientemente e sofra um perigo desnecessário próximo ao seu gol. Eu acho que foi isso que aconteceu na última partida, principalmente. Nós tivemos, talvez, no fundo do pensamento, a intenção de segurarmos um resultado que é muito difícil de acontecer e, de repente, abrimos mão daquilo que vínhamos fazendo muito bem na primeira etapa. Até porque, naquele jogo, também a equipe do Botafogo não conseguiu fazer um ataque sequer na primeira fase da partida. O mesmo, acredito, tenha acontecido na noite de hoje, mas a regularidade ainda fica comprometida em razão desse detalhe que nos falta e provocando sempre uma situação desconfortável dentro dos jogos. Isso preocupa.